Boa noite, boa noite. Boa noite, Tânia. Boa noite, Rosana. Boa noite, Nádia. Boa noite, Andrea. Isabela. Deixa eu ver aqui, Maria, Beth. Um grande abraço a todos, pessoal. Muito bem, né? Vamos começar então. Vamos fazer a nossa prece, né? Levando o pensamento, nosso Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos novamente, de podermos unir os nossos pensamentos, elevando nosso padrão individual de energia, de pensamento, de sentimento, para criarmos um campo que nos proteja, que nos abençoe, que nos harmonize, harmonizando também nosso ambiente familiar, envolvendo a todos que estão próximos a nós. Que os espíritos necessitados também sejam abençoados, Senhor, participando conosco e também sentindo o influxo do Teu amor. Que possamos estar contigo hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem. Ok. Deixa eu só ver aqui. Nosso estudo. Nós estamos ainda no capítulo 32, tá? Evangelho no Lar. Estamos em meio àquele evangelho, né? Que eles estão fazendo na casa, ali no campo, né? Quando a Dora, o seu marido, seu filho foram para o campo, passear na casa de amigos, né? Na casa da Marieta, e lá eles estão fazendo o evangelho. A gente viu a preparação do evangelho, a gente viu a historinha, o caso, né, que a filha da Marieta contou lá do Zusa, lá, dos dois amiguinhos, né, que brigaram na escola e tal, e fizeram as pazes, né, expressando bem o ensinamento que foi reconciliar com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele, né. Então a filhinha da Marieta estava contando do caso que ocorreu na escola lá, né? Então nós vamos continuar aqui, a Janaína, né? Que é a filha da Marieta. Então vamos lá. Hoje eu estou aqui um pouco de improviso aqui em casa, porque no meu consultório, que normalmente é onde eu faço os estudos, hoje a conexão não estava funcionando, né? Aí eu tive que improvisar aqui, tá? Mas está dando certo, graças a Deus, vocês estão podendo ver e ouvir normalmente, né? Como sempre, aí os estudos estão se dando, né? Então vamos lá. A Marieta, então, ela fez um comentário em termos gerais a respeito do assunto, né, do reconciliar com o vosso adversário enquanto estáis a caminho, falando da importância do perdão, né, da mesma forma que os outros nos suportam, os outros nos toleram, nós também aprendemos a tolerar um pouco os outros, né, a gente aprender a ter compreensão com os outros, sermos indulgentes. Então ela falou a respeito disso, né? Aí o César disse: estava admirado com os conceitos emitidos pela dona da casa, senhora da roça e sem instrução, quando percebi que elos luminosos, tenuíssimos, ligavam a sua mente a de Rinaldo, posicionado de pé a pouca distância de Marieta.
né? Então, naquele evangelho tão singelo, poucas pessoas ali em torno da mesa, a gente viu quantas pessoas ali ao redor, quantas pessoas, espíritos ali sentados ao redor da mesa, né? Muitos vindos de toda a região, né? E também, na hora do comentário, a Marieta recebendo o pensamento do Rinaldo, que era um dos espíritos que estavam coordenando este trabalho, né? Então, bastante interessante também aqui. Vejam que a mediunidade ela não precisa propriamente ser exercida na reunião mediúnica, né? Em qualquer lugar nós somos médiuns, né? O tempo todo nós estamos intermediando pensamentos, sentimentos, né? Então aqui no caso a Marieta ela está tecendo um comentário e está sendo altamente influenciada pelo Rinaldo, uma influência benéfica no caso, né? Tanto que o César percebeu que ela é uma pessoa simples ali, sem muitos recursos, né? E o César notou uma coisa diferente ali, né? Percebeu que ela estava expressando algo diferente. Aí ele viu que eram fios que saíam da cabeça do Rinaldo, né? Daquele espírito amigo, e chegavam até a mente dela, né? Então, em todo lugar a gente pode intermediar, né? Nos grupos de estudo, em qualquer lugar a gente vai ser ou médium do equilíbrio ou médium do desequilíbrio, ou nós vamos expressar coisas boas tirando do nosso coração e sintonizando com os espíritos amigos, ou vamos expressar o desequilíbrio através de várias formas também, né? Às vezes criando muita polêmica, tumulto, né? Criando desequilíbrios, né? Nas instituições, nos grupos, né? É preciso tomar cuidado sempre com isso. Nesse momento, Dora lembrou-se dos pesadelos que vinha tendo durante o dia, e na sua tela da memória reviu a figura do homem que tanto a perturbava. Sentiu que a lição evangélica fora dirigida especialmente a eles, como se ambos necessitassem de perdão recíproco. Embora sem entender, teve a certeza de que ele estava presente. Como pode ser isso? Pensou, não contendo as lágrimas. Tá, esse fato interessante. A Dora lembrou então daquele espírito que estava influenciando ela à noite, durante o dia, né? Boa noite, Sueli, um abraço. Então, ela tinha certeza que ele estava ali. Embora ela não soubesse explicar o porquê disso, mas ela tinha certeza que ele estava ali, né? E ela estava chorando, né? Contendo as lágrimas, como diz o César, né? E percebia que a lição era dirigida especialmente para eles, para ela e para esse espírito, né? De alguma forma ela se lembrava, ou ela concluía, né, que ambos precisavam muito de ajuda. Então, de alguma forma ela estava concluindo isso, ela estava percebendo essa necessidade, né, que ambos precisavam muito de ajuda. E que a lição havia caído para eles, né, para ambos. Na espiritualidade, detectando o seu pensamento, busquei com o olhar a estranha criatura que se conservava contida num canto do ambiente. Então o espírito estava lá, num canto, lá, observando, né? E o César, num certo momento, ele passou a observar a estranha criatura. Estranha porque não é que era um espírito diferente de qualquer outro espírito, mas estranha porque era um espírito que estava em uma baixa condição vibratória, estava ali não muito sintonizado ali com o ambiente, é o do fator distoante do ambiente, né? É mais em função disso, a estranheza aí, né? A essa lembrança, o obsessor se agitou e tentou soltar-se, no que foi impedido por um dos auxiliares. Henrique, a meu lado, falou em voz baixa. Percebeu a sintonia que existe entre eles? Bastou leve emissão mental da parte de Dora para que ele se ligasse a ela novamente. Então, olha só, né? A Dora começou a pensar nele, começou a emitir vibrações, ele também estava ali no ambiente, né?
A essa lembrança, o obsessor se agitou e tentou soltar-se. E tentou soltar-se no que foi impedido por um dos auxiliares, né? Então, aí o Henrique falou em voz baixa para o César, você percebeu a sintonia que existe entre eles? Bastou leve emissão mental da parte de Dora para que ele se ligasse a ela novamente. Vê como é que é interessante, né? O condicionamento mental, né? Os condicionamentos, os hábitos, né? Que vão ficando automáticos, né? Os condicionamentos são automatismos, né? Então a gente tanto faz a mesma coisa várias vezes, repetidas vezes, que aquilo vai ficando automático. Então, certa lembrança já produz uma irradiação e aquela irradiação já sintoniza com o espírito, né? Já sintoniza com aquele espírito. Você imagina como é sutil isso, como é rápido, né? E como é presente isso na nossa vida, né? Boa noite a todos que estão chegando, Dona Lourdes, seja bem-vinda, e os demais aí que estão participando com a gente. Um abraço. E qualquer coisa, delicado, né, Maria? Sou eu, Dona Lourdes, sou eu que estou falando aqui, Dona Lourdes. Ai, ai. Seja bem-vinda. Né? É bastante delicada essa questão da influência, né? Então vamos lá. Aí continua o Henrique, né? Falando para o César. Por isso é tão difícil separarmos seres que têm afinidade entre si. Trata-se não raro de grande violência cometida contra eles. Tá, então vamos pensar assim. Você pode ter uma sintonia entre duas pessoas, mas uma sintonia muito boa. Você pode ter uma sintonia de amizade, de respeito, de carinho, de ternura, de afinidade, né? Em que ambas as pessoas compartilham também, né, energia, sentimentos, pensamentos, de uma forma muito rápida também, constante, muito eficaz, né? Aqui no caso nós estamos vendo uma sintonia de baixo nível, né? Uma afinidade de baixo nível, né? Uma identificação entre dois espíritos, um vínculo ali, só que de uma qualidade inferior, né? Por quê? Porque se baseia em sentimentos ruins, emoções ruins, pensamentos negativos, né? Eles podem melhorar esse tipo de conexão? Podem. Eles podem se afinizar, mudar o tipo de afinidade entre eles? Pode. Todos nós podemos. Aliás, é o que nós precisamos fazer. É mudar o tipo de vínculo. Deixarmos de ter vínculos baseados no ódio, nas paixões violentas, atormentadoras, né? Deixarmos de ter esse tipo de vínculo para termos um vínculo baseado em amor, compreensão, perdão, né? E isso é o que nós podemos fazer aqui, né? O que devemos fazer é alterar os tipos de vínculos, né? Isso se faz mudando um e mudando o outro, tá? Ambos precisam mudar para que se altere o vínculo que existe entre eles, né? O vínculo ele pode estar um vínculo adoecido, né? Às vezes o vínculo ele adoece. Pode ser até que era feito de amor no passado, vamos supor, né? Às vezes muito mais paixão do que amor, né? Propriamente, porque o amor propriamente é difícil da gente imaginar que o amor adoece, né? Embora se falem às vezes isso, mas o que acaba adoecendo mesmo é a paixão, né? É a paixão que vai se transformando em outros sentimentos, né? Porque o amor verdadeiro mesmo, ele compreende, o amor ajuda, o amor fortalece, né? O amor quando é verdadeiro, né? O problema é quando é paixão mesmo, né? Aí acaba virando frequentemente ódio, acaba virando ressentimento, né?
Então, afastar um do outro seria uma grande violência. Por isso que na doutrina espírita, no espiritismo, nós não trabalhamos dessa forma, no sentido de expulsar o espírito, de afastá-lo com truculência, com força bruta, né? Às vezes outras vertentes aí até fazem isso, né? Só que Jesus mesmo já explicou como é que funciona isso, né? Ele falou assim, você afasta o espírito. Isso está no próprio Evangelho, tá, pessoal? Se a gente for na Bíblia lá, a gente vai ver Jesus falando a respeito disso, né? Se você afasta o espírito, né? Ele vai, fica um tempo longe e ele volta com outros 7 espíritos, né? Jesus usou os 7 aí só para exemplificar um número maior de espíritos, né? Não que tenha que ser 7 mesmo, né? Mas ele quer dizer que, olha, ele vai chamar reforço. Se você usar de violência para afastar, né, 2 pessoas, uma está cobrando, outra é devedora, tal, e aí você vai e afasta o cobrador. Ele vai então se fortalecer, vai voltar com mais espíritos para tentar então vencer daquela resistência bruta, né? O que só agrava o processo obsessivo. Na hora pode até parecer que melhorou, né? Só que depois agrava, passa algum tempo, às vezes até alguns anos, e a pessoa fica pior do que estava antes, né? Então não é um modo como o Espiritismo trabalha. Nós trabalhamos sempre no sentido de gerar a mudança de conceito do espírito, de sentimento, de pensamento, de atitude. As conversas com os espíritos nas reuniões mediúnicas, por exemplo, são verdadeiras psicoterapias de grupo, né? Em que a gente adentra certos problemas dos espíritos, o campo de interesse deles, as perdas que ele teve, as mágoas que ele traz, então ele desabafa. É uma psicoterapia, né? E isso vai trabalhando pela melhora real, não pelo afastamento bruto, sem que ele seja ajudado mesmo, né? Assim, na execução da nossa ajuda, precisamos agir com muito cuidado e discernimento. Concordei com um leve gesto de cabeça, todavia desejava mais esclarecimentos. Antes que ensaiasse alguma pergunta, Henrique respondeu: agora não, César, mais tarde conversaremos sobre o assunto. Ouçamos. E indicou com os olhos a reunião que prosseguia entre os encarnados. Que a reunião estava se dando, né? Os comentários ali se dando, e o César querendo mais esclarecimentos a respeito dessa vinculação, dessa sintonia, né? Nesse momento, Maneco, que ouvia calado, lembrou: como agricultor, gosto de examinar o exemplo da natureza. Maneco era ali o marido da Marieta, né? Quando podamos uma árvore, cortando seus galhos, ferindo-a, ela responde à nossa agressão com ramagem ainda mais bela. Ao rasgarmos a terra por ocasião do plantio, revolvendo-a e causando-lhe sofrimento, ela nos brinda com brotos novos e tenros, transformando-se o solo árido em tapete verdejante. Por que não acatarmos essas belas lições da natureza, transportando-as para a nossa vida? Com certeza seremos melhores e mais felizes, né? Então, aqui vamos entender aqui o comentário do Maneco, né? Porque a gente estava falando justamente de agressão, né? Para a gente evitar a agressão, a truculência, né? Ele deu um exemplo aqui de aparentes agressões, né? Só que o raciocínio dele era outro, foi em outro sentido do que a gente estava falando, né? Aqui no caso ele está falando a respeito de como que nós deveríamos proceder perante as agressões que nos são feitas. É sobre isso que ele está falando, né? Como que nós deveríamos proceder, né? Perante as agressões, nós deveríamos, é como se fossem as podas, né?
né? Os cortes que nós sofremos, né? São como as podas que fariam com que nós emitíssemos ramagem ainda mais verdejante, né? Então, tem até aquela frase se eu não me engano, acho que é dos Salmos, né? Ou é dos Provérbios, não me lembro agora, talvez dos Provérbios, né? Quando fala assim, sê como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. Né? Seja como o sândalo, né? A árvore do sândalo, né? Onde se retira o perfume, né? A essência tal que faz o perfume. Conforme você vai dando as machadadas, ele vai perfumando o próprio machado. Uma imagem lindíssima, né? Uma imagem belíssima do que deveria ser a nossa vida, né? Jesus foi assim, né? Quanto mais o feriam, mais amor exalava, mais perfume da sua alma, né? Envolvia aqueles que o feriam, né? Tanto que no último momento ele ainda falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles, né, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. É o perfume do perdão se espargindo, né, envolvendo a todos aqueles, né, que o estavam ferindo, né, crucificando e tal. Então é o exemplo da natureza, né, que quanto mais soframos agressões, mais possamos exalar o perfume, né, do amor, da compreensão, do perdão, da renúncia, da tolerância, da paciência, da resignação ativa, né? Então não é fácil, né, pessoal? É uma conquista, mas é uma possibilidade. Porque, na verdade, essas agressões, entre aspas, que a gente sofre, elas visam muito mais nos aperfeiçoar mesmo, nos corrigir. Porque Deus usa também, a vida usa muitas pessoas para nos corrigirem. Usa muitas pessoas. E usa essas pessoas, às vezes, de uma forma, elas se aproximam de uma forma rude, de violenta, mas não deixa de ser a correção. A correção que nós precisamos. As correções. É que Deus usa pessoas mais truculentas, vamos dizer assim, para ensinamentos mais duros que precisamos ter. Deus não vai usar um anjo de bondade, de ternura, para esse ensinamento mais duro, essa correção mais dura que nós precisamos, não é? Isso é bastante lógico, coerente. Então ele vai usar aqueles que se prestam a isso. Aqueles que gostam de usar essa truculência serão usados também. Eu vou achar, mas como assim ser usado por Deus? Como é que pode? A pessoa é usada por Deus agindo de uma forma truculenta? Pessoal, até a minhoca serve a Deus. Tá? Temos que lembrar sempre disso. Parece engraçado, mas até a minhoca serve a Deus. Tá? Então entendamos que a minhoca está ali no solo comendo terra, ela está servindo a Deus. Tá? Ok? Então você tem vários níveis de atuações. Né? Aquele obsessor, às vezes, que está próximo a nós, porque nós lhe devemos, nós o prejudicamos, ele está de algum modo servindo a Deus também, perto da gente, nos chamando todo dia às nossas obrigações. Se a gente sai fora, ele já aproveita a brecha e já dá uma cutucada na gente ali. Então ele é um professor que a vida permitiu que ficasse próximo a nós. Não é que Deus quer que a pessoa fique, é a pessoa que escolhe, mas enquanto ela escolhe ficar ali, ela, de alguma forma ela está fazendo a gente avançar, porque ela está nos ensinando as lições da disciplina, do pensamento reto, embora meio às avessas, né? Mas a pessoa está nos ensinando. Por isso que a gente tem que ser grato até
aos espíritos ditos obsessores, né, que nada mais são do que aqueles a quem a gente prejudicou um dia, a gente tem que ser grato a eles, porque eles nos ajudam muito. Talvez sem eles a gente demoraria muito mais para evoluir, porque a gente se acomodaria, né? E um dos grandes problemas que a gente tem é justamente a acomodação, a chuvinha benéfica. Ai, ai. É isso aí. Chuvinha tá firme. Então vamos lá. Exatamente, completou a Marieta. Assim, diante de qualquer problema, lembremos-nos das lições do Evangelho, que são luzes em nossas vidas, indicando-nos a resposta para todas as situações. Né? A Marieta falou, né? Então, o Evangelho, ele tem de fato resposta para todas as situações, para todos os problemas humanos. Os problemas humanos não são tão variados assim, pessoal, como a gente pensaria, né? Eles só mudam de endereço de pessoa, mas são sempre os mesmos, os problemas humanos. Os problemas dos vícios, das paixões, do poder, os problemas da ambição, da vaidade, não são tantos. O leque não é tão grande assim, né? O Evangelho tem, né? Jesus nos deixou o roteiro certo para todos esses problemas, né? Ok. Então vamos lá. Tá dando uma travadinha aí, né? Acho que a conexão tá dando uma. Vamos ver se vai bem até o final, né? Vamos ver. Tomara. Por isso que a gente tem que procurar o Evangelho sempre, né? Estamos sempre lembrando do Evangelho para sabermos como resolver certos problemas, como entender certas situações. Recorramos ao Evangelho. Você está em dúvida? Fecha os olhos, abre uma página do Evangelho, pede ajuda, né, para que abra um ponto certo que você precisa e você vai ter ali a indicação necessária, né? Eu gosto também bastante dos livros do Emmanuel, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, entre outros, né? Eu gosto bastante desses livros porque você tem uma infinidade ali de mensagens curtas para vários tipos de problemas que a gente vive, né? Então é muito interessante. Sempre cai lições assim muito significativas, dependendo do momento que a gente está precisando, né? Após uma pausa, ela indagou: alguém deseja fazer mais algum comentário? Não? Então creio que é hora de encerrarmos nossa reunião. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus. Né? Um evangelho simples, uma prece de abertura, uma leitura do evangelho, um comentário, uma prece final. Não precisa muita coisa, né? Feito isso de uma forma sistemática, faz verdadeiros milagres na nossa vida, né? Com uma prece sentida, a dona da casa deu por terminada a atividade evangélica. Do alto, bênçãos de luz vertiam sobre os presentes, impregnando todos de paz e bem-estar. Muitos desencarnados quedaram-se em lágrimas, sob forte emoção, atingidos em suas fibras mais profundas. Então, né, diante da prece, né, bênçãos do alto vertiam sobre os presentes.
impregnando a todos de bem-estar e de paz, né? Porque assim, né, pessoal, nós fazemos um apelo ao alto e o alto nos responde com essas energias, esse banho de luz que a gente recebe, né? Então as dimensões superiores que sempre nos acompanham também nos nossos progressos espirituais, né? Nós somos motivos de interesse para muitos espíritos, muitos que a gente nem se lembra, mas que a gente conhece, ou que nos conhecem há muito tempo, e ainda querem saber como é que a gente está, e vibram por nós ainda de esferas mais elevadas, pessoas que nós conhecemos há séculos, né? Então quando a gente faz uma prece, quando a gente pede ajuda, esses seres que nos amam, eles derramam essas bênçãos sobre nós, né? E muitos desencarnados quedaram-se em lágrimas, sob forte emoção, né? Muitos ali foram tocados tão profundamente, né? Sob forte emoção, choravam, né? Nós tendemos a ser muito mais sensíveis no plano espiritual do que no plano material. No plano material, nós estamos muito mais imersos na névoa material, na névoa terrena, que funciona como que um abafador. O corpo físico é uma certa barreira para o espírito, né, um escafandro, né, que a gente veste quando vai mergulhar nas águas profundas, né? Então, de alguma forma, prejudica um pouco a nossa sensibilidade. O espírito mais livre, ele sente mais, é tudo mais exacerbado. Pelo menos é assim que a gente tem visto, conversado com os espíritos, eles nos falam, né? Tudo no plano espiritual fica mais exacerbado, né? Porque aqui a gente está num processo mais lento, mais abafado, mais contido. Fora da matéria, tudo, as sensações, emoções, sentimentos, tudo fica mais exacerbado, né? Continuando aqui. Tá. Durante os comentários, servidores do nosso plano aplicaram passes nos presentes. Durante os comentários, servidores do nosso plano aplicaram passes nos presentes. Né? Então, no Evangelho no lar, os espíritos aplicam passe? Aplicam passe em todos, né? Nós vamos sentir mais ou menos, quanto mais sensíveis formos, quanto mais nós nos sintonizarmos com essa influência benéfica, né? Mas todos recebemos essa ajuda, né? Então, durante os comentários, os servidores do nosso plano aplicaram um passinho nos presentes, tendo nos encarnados, tanto nos encarnados, quanto nos desencarnados, né? Quer dizer, tanto na matéria quanto fora, receberam um passe. Muitos foram ajudados, conseguindo, graças ao clima saturado de vibrações amorosas e dulcificantes, ser levados para a instituição socorrista, onde receberam o atendimento necessário. Então, muitos que estavam ali tiveram, inclusive, a condição de serem deslocados para um outro ambiente hospitalar, um posto de socorro, né? Onde poderiam receber um auxílio mais completo, né? Outros, contudo, deixaram a casa ainda centrados no monoideísmo que cultivavam, incapazes de se desligar da família e do ambiente doméstico, ao qual já não pertenciam fisicamente. Então, olha aqui, outro dia eu estava falando sobre isso para vocês, né? Outro dia eu estava falando sobre isso para vocês a respeito da progressividade da melhora, né? Da progressividade da melhora.
é progressivo, tá? Por quê? Porque você não pode esperar que espíritos há muito tempo, às vezes há décadas, passaram uma vida inteira cristalizados num certo modo de pensar, num certo modo de agir, num certo modo de sentir, e de uma hora para outra se modificarem, a toque verbal, né? Se modificarem assim de improviso. Isso não é o que ocorre. Tá? Então, esses evangelhos, as reuniões públicas na casa espírita, mesmo as reuniões mediúnicas, a convivência deles conosco, no nosso dia a dia, vai fazendo com que progressivamente eles sejam auxiliados, né? Naquela coisa do dia a dia, um dia após o outro, né? Eles vão recebendo o auxílio que eles precisam, eles vão mudando gradativamente o modo de sentir, o modo de pensar, né? A gente tem uma visão meio mágica das coisas, né? A gente acha que é só ir numa reunião na casa espírita, por exemplo, que o espírito já não vai mais voltar com a gente para nossa casa, já mudou totalmente. É só ir numa reunião mediúnica, ser doutrinado que já melhorou automaticamente, e não é assim. Às vezes precisa ir durante décadas na casa espírita, durante anos e anos na reunião mediúnica, para a gente conseguir um resultado específico. Tem aqueles que mais rapidamente recebem ajuda? Tem. Problemas menos complexos? Tem. Né? Tem situações em que ele é deslocado para instituições socorristas mais rapidamente? Tem. Principalmente se ele é sofredor. Ou seja, se ele está numa condição de sofrimento, ele deseja receber ajuda. Mas e aqueles que não desejam receber ajuda? Né? Eles não apenas são sofredores, mas eles querem fazer sofrer também. Né? Então eles perseveram muito mais tempo nesse processo de desequilíbrio. Né? Agora, mesmo se não tiverem uma ação perversa, no sentido de fazer o outro sofrer, se forem sofredores, muitas vezes mesmo sofredores, eles ficam, como ele disse aqui, no monoideísmo, fica naquela única ideia, vamos supor, centrado na dor. Eu já falei para vocês também dias atrás, né, que a gente tem visto muitos espíritos que têm ficado séculos centrados na dor. Alguns deles a gente até se impressiona que não era propriamente na revolta, mas era na dor mesmo. Cristalizados no monoideísmo, apenas na dor. E só isso já é capaz de manter a pessoa durante séculos nas regiões de sofrimento. Né? E fica tão cristalizado na dor que passou que não consegue receber o auxílio. É o que a gente tem visto. Tá? Então, devagarzinho a gente vai aprendendo, né, no contato com a vida espiritual. Tá? Então, muitos deixaram a casa ainda sem condição de irem para outras instituições, eles voltam para casa onde eles estavam, ainda apegados aos familiares, apegados aos bens, apegados ainda aos seus pensamentos, né? Por isso é que a maior renúncia, na verdade, é a renúncia dentro de nós, portas adentro do nosso coração. Quando Jesus falava das montanhas, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essas montanhas, né? Retira-te daqui e lança-te ao mar, né? E elas se moveriam para o mar, as montanhas, né? As maiores montanhas, elas estão dentro de nós, são os conceitos que nós trazemos, que nós precisamos renunciar a um certo modo de pensar. Precisamos renunciar, é uma coisa que só a gente, só dentro da gente, a gente vai removendo essas montanhas. Às vezes a gente é muito apegado a um certo modo de pensar. A gente não é só apegado aos bens, às posses, não, as pessoas somos apegados também a conceitos. E acredito eu que os maiores apegos são esses.
né? Em que a gente não larga a mão de certos conceitos. Lidar com conceitos, reformular conceitos, mexe com os nossos sentimentos também, né? Mexe com a nossa estrutura, às vezes até tira o nosso chão. A gente perde o chão muitas vezes quando a gente tem que reformular conceitos. É como se nós vivêssemos sob uma base de certas verdades que quando elas são abaladas a gente perde até o chão, né? Mas isso ainda é importante que a gente repense, que a gente ressignifique a nossa vida, né? Reconceitue a nossa existência. Essas são as maiores montanhas que a gente precisa remover. Porque o mundo de fora não deixa de ser a expressão do mundo de dentro. A nossa vivência de fora, os resultados de fora, né? A vida material de fora, ela não deixa de ser a expressão do nosso mundo de dentro, das verdades que a gente cultiva, né? Dos conceitos que a gente guarda, né? A Joana de Ângeles chega a falar, inclusive, que as nossas verdades são os nossos comensais. O que é o comensal? É aquele que come junto com o chefe da casa lá, né? Ou seja, as nossas verdades são os nossos amigos. A gente ama essas verdades, a gente ama os nossos amigos, né? Então a gente as tem, né? Como coisas de muita importância para nós. Por isso que nós não temos o direito de tirar das verdades das pessoas, assim, de uma hora para outra. Por isso que nós temos que respeitar o pensamento dos outros, as verdades que a pessoa tem cultivado, porque ela se apoia sobre essas verdades. São os amigos que convivem com ela, são as verdades dela, né? Nós não temos direito de improviso abalarmos a vida das pessoas, né? Até a Joana fala que em algumas situações a gente corre o risco até da pessoa se alienar, porque ela prefere a alienação do que lidar com certas verdades, né? Ela prefere a loucura do que o enfrentamento lúcido com verdades para as quais ela não se sente preparada para lidar, né? E aí nós teríamos, inclusive, a causa de muitos processos de loucura, uma alienação como escolha, né? de não enfrentamento com a realidade, né? Desapegar, né, Beth? É importante mesmo. De tudo, né? Um exercício de desapego é importante em qualquer situação, né? A Maria, não é fácil ter que fazer mudanças, né? A gente se acomoda, né, Maria? A gente se acomoda no nosso modo de viver, de ser, de conviver, né? E muitas vezes a gente sente certa dificuldade para mudar isso tudo, né? Então, continuando aqui, né? Daqui a pouquinho a gente acaba. Assim que os necessitados foram embora e a sala se esvaziou, as coisas voltaram à normalidade. Somente nós ali permanecemos, juntamente com os espíritos familiares da casa. De modo geral, o trabalho fora pródigo em resultados benéficos. No nosso plano, satisfeitos, nos entretivemos em alegre palestra. É aquele ambiente gostoso, né? Quando a gente faz o evangelho no lar e as coisas vão harmoniosamente, né? Muda a vibração do ambiente. É nítido, né? Quem tem costume de fazer, quem já tem essa vivência, sabe como é diferente. Após um evangelho no lar, o ambiente da casa muda. A gente se sente muito mais leve, né? Um ambiente mais gostoso, né? E muitas vezes quando não se faz o evangelho, o ambiente vai ficando pesado, né? Asfixiante, né? Logo após a atividade evangélica, Marieta colocou uma toalha na mesa e serviu um ligeiro lanche, composto de chá, leite, biscoitos e pão caseiro,
além de manteiga e queijo do próprio sítio. Eita, agora é a parte boa. A parte boa é injusta da nossa parte, né? Mas é gostoso, né? Após uma reunião, após um, um momento de estudo, assim, né? Você junto com aquelas pessoas e conversar, comer alguma coisinha, né? Como é gostoso isso, né? Muito bom esse tipo de coisa. São os verdadeiros momentos felizes que a gente tem, né, pessoal? Momentos de paz, de fraternidade, cujo único interesse nosso é trocar vibrações com as pessoas. A gente se alimenta reciprocamente, né? Em reuniões doutrinárias, né, Ana Cláudia? Reuniões públicas, assim, ou de estudo, ou reunião mediúnica. A gente vai, a gente gosta, por quê? Porque é um alimento psíquico. Nós estamos entre pessoas como a gente, pessoas que pensam como a gente, pessoas que gostam das mesmas coisas, têm os mesmos interesses, né, no campo do espírito. Então isso é muito legal, né? A gente se alimenta reciprocamente. O amor, o alimento das almas, né? Até como diz a dona Laura lá no livro Nosso Lar, né? O amor é o alimento das almas, né? Ele que nos sustenta. Todo o equilíbrio da alegria é o equilíbrio do amor. É feliz aquele que ama. Aquele que fica esperando ser amado, ele permanece na infelicidade. Agora, aquele que, ao invés de ficar esperando ser amado, ele trabalha por amar os outros, né? Ele gera benefícios, ele ama as pessoas. Então, essa pessoa, ela é feliz, porque ela se transforma em canal para o amor, né? E quando a gente se transforma em canal para o amor, a própria energia divina que nós canalizamos, vamos dizer assim, ela passa a nos planificar, gerar saúde em nós. E o retorno do que nós fazemos de bom volta para a gente em forma de alegria. Tem até uma mensagem do Emmanuel que fala que alegria é retorno. Né? Depois vocês dão uma olhadinha aí, talvez vocês achem essa mensagem. Né? Alegria é retorno de um bilhete amigo que você endereçou para alguém, um telefonema, né? Para algum conhecido, alguma coisa uma plantinha que você plantou, né? E aí você volta e ela está florescendo, e você colhe aquele momento de alegria. Então, todo o equilíbrio da alegria tem a ver com o amor, com um investimento que nós fazemos ao nosso redor, seja com as pessoas, com os animais, com as plantas, com a vida, né? Porque a vida nos dá conforme a gente dá a ela. Quer dizer, ela nos dá muito mais, né? Só que a gente vai percebendo, né, o que ela nos dá à medida que nós vamos investindo, nós vamos percebendo a importância, né, de nos abrirmos à vida, né? Então é bem legal isso, né? Nós vamos colhendo conforme nós vamos semeando, né? As coisas boas. Os encarnados, satisfeitos e alegres, trocavam ideias sobre a reunião. Os hóspedes tinham gostado muito. Lúcio, que ainda se mantinha emocionado, comentou. Lúcio, que era o marido da Dora, né? Nem sei como agradecer-lhes a oportunidade de ter participado do culto. Asseguro-lhes que nunca tive tão grande sensação de paz e de bem-estar. Parece-me ter encontrado hoje algo que venho buscando há longo tempo. Coisa bonita, né? Como é legal quando a pessoa tem essa experiência e vem experimentar o contato com o self, né? Usando a linguagem, vem experimentar o contato com o espírito. Eu falo assim, não estou falando que eles entraram em contato com os espíritos aqui, mediunidade, não. Mas o mundo do espírito, né? Que não tem a ver com o mundo propriamente do dinheiro, o mundo das vaidades, o mundo do ego, né? Da vida material. Um evangelho no lar, você está entrando em contato com o self. Você está entrando em contato com o lado espiritual da vida, né? Então, é um terreno novo que a gente vai descortinando,
É um oceano de possibilidades novas que a gente vai descortinando, né? Isso é muito legal. É todo um universo muito mais amplo do que a gente imaginava. Aí que a gente vai vendo que, na verdade, o mundo do ego é que é muito restrito, né? E a gente achava que era tudo. O que tinha de mais importante era isso, né? As conquistas horizontais. Aí de repente você acha a vertical do espírito, né? Aí você acha a vertical do espírito. Então, além daquela horizontal da matéria, você acha a vertical do espírito, nos lançando para o infinito, né? Então é muito legal. É sempre uma alegria muito grande, né? Oi, Fernando, um abraço. Adriana, um abração, viu? Francisco. Então vamos ver aqui. Nós já estamos terminando aqui também. Vamos ver se a gente acaba esse capítulo aqui. Fábio sugeriu, Fábio filho, né? Do Lúcio e da Dora. Papai, mamãe, não poderíamos fazer uma reunião assim lá em casa? Acho que estamos precisando. Boa sugestão, né? Claro, meu filho, é uma excelente sugestão. Tenha certeza de que o ambiente em nossa casa ficará mais leve e agradável, como este que estamos sentindo, né? Porque vê como é que os espíritos vão trabalhando com a gente. Então eles trouxeram a família ali do Lúcio, da Dora, do Fábio, para a casa dos amigos. Ali eles teriam o exemplo de como fazer o Evangelho, né? E aí vão poder reproduzir isso na casa deles. É assim que os espíritos, didaticamente, eles vão trabalhando conosco, né? Bem intuído, né, Tânia? Sabe? Muito bom, né? Frequentemente as crianças acabam ajudando bastante, né? Porque elas, naturalmente, elas já têm um canal mais aberto aí, né? Então, beijo, Francisco. Tá todo mundo aí, Francisco, tá o Gabriel também, da Tânia. Os bebezinhos estão todos aí participando. Já tem que começar cedo, né? Já tem que ir participando aí dos nossos estudos cedo, né? E eles percebem muito mais do que a gente imagina, né, pessoal? Então vamos lá. Dora não disse nada, mas no íntimo reconhecia as bênçãos da oração. A Dora ficou quietinha ali, né? Mas percebeu, né, as bênçãos da oração. Todo o mal-estar desaparecera, bem como a angústia, a insatisfação, a ansiedade, que não a deixavam nunca. Sentia-se mais leve, conseguia pensar com maior clareza, e fato interessante, a dor de cabeça constante tinha sumido. Olha só, quem tem muita dor de cabeça, só fazer o Evangelho aí, né? Quer dizer que a coisa vai ser assim também com todo mundo e, né, pessoal? Vale a pena a gente usar esses recursos, né? Oração sempre, leitura, Evangelho no lar. E certamente muitos dos problemas físicos, emocionais, afetivos serão mais facilmente resolvidos, tá? Com toda certeza. A casa onde se faz o Evangelho no lar, as pessoas adoecem menos, atritam menos, né? Se desgastam menos no ambiente que vai sendo mais protegido, né? Um ambiente que vai sendo melhor estruturado espiritualmente, tá? Não demorou muito, todos se recolheram. Cansados das atividades do dia, logo estavam dormindo, né? Aos poucos, desligando-se do veículo corpóreo, vinham para o nosso plano, trazendo as próprias condições. Auxiliados por nós, seus amigos espirituais e familiares desencarnados, pressentiam a importância do momento, conquanto alguns não atinassem com o que estava acontecendo. De modo geral, todos estavam bem e conversavam entre si, surpresos por se reencontrar. Dora, preocupada com seu problema, custou a dormir e foi a última a chegar,
estranhou o ambiente. Então aqui, como a gente já viu outras vezes, né? Após uma prece, após um evangelho, é o momento mais propício para se fazer uma reunião, quando você pretende resolver certos problemas. Por quê? Porque as pessoas estão mais voltadas para a espiritualidade. É como se fizesse uma semeadura ali, depois vão fazer a colheita no plano espiritual, desligando do corpo, né? Então isso facilita o auxílio dos amigos espirituais, porque cria um ambiente propício, uma predisposição maior de todos, né? Então a Dora teve dificuldade para dormir, porque ela estava preocupada com o problema dela, e foi a última a chegar no plano espiritual. Todos já estavam lá esperando, né? O que está acontecendo? Indagou a Dora, né? Fique tranquila, é apenas uma reunião de amigos. Assegurou-lhe Henrique. Amigos? Mas por que vejo tanta gente estranha? Perguntou novamente, meio inquieta, perpassando o olhar sobre nós, que sorríamos para ela, né? O César e os demais que eram estranhos para ela, né? Então ela falou, pô, mas são amigos, mas não conheço ninguém aqui, né? Achou estranho, né? Também são seus amigos, aguarde mais um pouco. Logo terá todos os esclarecimentos que desejar. Os espíritos falam que a gente muitas vezes fala do corpo, a gente age que nem criança, né? Quanto menos desenvoltura nós temos, quanto menos experiência nós tivermos no plano espiritual, menos nós sabemos como agir de uma forma adequada, né? Porque tudo isso é um treinamento que nós vamos fazendo paulatinamente, né? Todas as noites que a gente pede para ir estudar, ajudar, ser ajudado, a gente vai sendo adestrado, né? A gente vai se adestrando por eles na convivência espiritual, como agirmos espiritualmente, né? Alguns minutos depois, Rinaldo fez um leve sinal para Henrique, que, chamando a atenção dos presentes, deu por iniciada a reunião. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe o propósito de servir. E aí nós vamos acabar aqui, pessoal, por hoje. Aí nós vamos ver essa reunião na semana que vem. O que aconteceu nessa reunião, tá? Cenas dos próximos capítulos. Ok? Joia. Então tá bom, pessoal. Vamos fazer a nossa prece final, convidando a todos para nos acompanharem novamente, agradecendo agora por termos conseguido fazer o nosso estudo, certamente repleto de bênçãos a nos envolverem, a jorrarem sobre nós, apesar das distâncias que nos separam fisicamente, estamos todos juntos, unidos espiritualmente. Sabemos, Senhor, que nós efetivamente estamos onde está o nosso pensamento e o nosso sentimento. Por isso, sabemos que estamos todos abraçados uns aos outros, juntos em algum lugar no tempo e no espaço, mas abençoados pela equipe espiritual que nos auxilia. Abençoados por Ti, Senhor, esperançosos de podermos continuar no nosso empreendimento de evolução espiritual. Que à noite possamos nos encontrar também para continuarmos o nosso aperfeiçoamento de conhecimentos, de sentimentos e de atitudes. Que a Tua luz envolva os necessitados e que eles possam se fortalecer a cada dia. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, minha gratidão, obrigado a todos, tá? Todos que participaram com a gente aí. E uma feliz Páscoa, né? A gente deve se ver no domingo ainda, às 10 horas, né? Com o nosso estudo. Mas quem a gente não tiver condição de ver aí, já feliz Páscoa, tá? Que Jesus abençoe a todos, né? Suas famílias, seus ambientes domésticos, tá bom? Fiquem a todos com Deus, pessoal. Até mais. Beijão.